Uma dúvida muito comum e muitas pessoas me perguntam se refere a quais são os documentos obrigatórios que você precisa ter para poder voar com seu drone no Brasil. Olá, seja muito bem-vindo novamente ao nosso canal. Meu nome é Rafael Corrêa. Como você já deve me conhecer anteriormente, sou delegado da Polícia Civil, assessor técnico da Depol do Brasil, droneiro aí de paixão. E eu estou trazendo aqui para vocês uma explicação mais simples sobre tudo que é importante aí para você que quer voar de drone no Brasil. E a primeira coisa que nós vamos debater hoje é sobre a questão de quais são os documentos que são necessários para poder você voar da forma legal, sem estar cometendo aí nenhum desrespeito com as normas vigentes. Vamos lá? Bom, primeiramente a gente vê aqui, olha, nós estamos aqui na norma da ANAC, né, Agência Nacional de Aviação Civil, e nós estamos usando aqui esse documento aqui, olha, essa norma que se chama RBAC-E, né? A gente chama RBAC-E 94. E aqui nesse item fala sobre a questão do porte dos documentos. Então vamos lá, ó. Somente é permitido operar uma RPA. Ó, aqui já tem um primeiro conceito importante de peso máximo de decolagem acima de 250 gramas. Isso aqui também é outro conceito importante. Se durante toda a operação estiverem disponíveis na RPS os seguintes documentos. Bom, então, aqui mesmo nós já temos três coisas que a gente vai ter que avançar para poder entender tudo que é exigido pela legislação. Vamos lá de forma bem resumida, vamos tratar aqui primeiro os conceitos. RPA, nós temos aqui RPA. E o que não é RPA? Seria aqui o aeromodelo. Então, sempre quando você utilizar o seu drone com a função, com o objetivo de recreação, lazer, você não vai usar o nome RPA, você vai usar o nome aeromodelo. Então, tudo que estiver trazendo nas normas falando o termo aeromodelo, você já sabe que é apenas para recreação. Não sendo recreação, vai ser uma RPA. Então, nas normas, quando não for recreação, vamos tratar como RPA. Beleza, então aqui a gente já matou a primeira dúvida. Agora a segunda dúvida está aqui, olha. Registro e cadastro. Vamos lá, ó. As aeronaves não tripuladas de peso máximo de decolagem até 250 gramas não precisam ser cadastradas junto à ANAC e, naturalmente, também não vão precisar fazer lá o pedido de voo, né, o comunicação de voo para o DSEA. Mas aqui, olha que interessante, ó, peso máximo de decolagem, não é peso de decolagem. Então, nós tivemos aí muitas dúvidas aí com a linha Mavic Mini, que veio com um peso de decolagem de 249 gramas, porém, né, aí você vê que está aqui abaixo dos 250 gramas. Mas tem uma peculiaridade, que o Mavic Mini, ele consegue carregar coisas, né? Então, ele tem um payload. Então, payload é o que a aeronave aí consegue carregar. E ele já vem até de fábrica com protetores de hélice, dependendo aí da versão que você comprar, com protetores de hélice que pesam mais ou menos 30 gramas. Então, 249 mais 30 vai passar de 250, então nós temos aí uma aeronave com um peso máximo de decolagem acima de 250 gramas. Em alguns outros países, eles utilizam peso de decolagem, mas a opção no Brasil foi peso máximo de decolagem. Então, a gente vê aí que essa linha Mavic Mini 2 e também a 3, eles precisam ser registrados e cadastrados. Então, vamos lá. E RPS, isso aqui a gente vai falar mais no final. Então, ó, somente é permitido operar uma RPA, ou seja, não recreação, de peso máximo de decolagem acima de 250 gramas, ou seja, a grande maioria dos drones aí comerciais hoje disponíveis no Brasil, se durante toda a operação estiverem disponíveis os seguintes documentos. Certidão de cadastro, basicamente a gente vai trabalhar com a certidão de cadastro, porque o certificado de matrícula ou certificado de marca experimental, ele se refere basicamente aqui, né, as RPA classe 1, não é o nosso caso, porque os drones que a gente usa basicamente são de classe 3,
Então, nós não vamos levar em consideração isso aqui. Então, vamos lá, certidão de cadastro. Certificado de aeronavegabilidade válido, se aplicável. Não se preocupe com esse documento, porque ele também não é aplicável para os drones aí comerciais que a gente está acostumado no dia a dia. Manual de voo. O manual de voo é o manual do seu drone. É o manual que veio junto da caixa dele. Se ele não veio fisicamente, você pode ter esse arquivo aqui, tanto impresso quanto aí no seu celular, mas ele tem que estar disponível em alguma mídia sua ali no local em que você estiver operando o seu drone. Apólice de seguro ou certificado de seguro com comprovante de pagamento dentro da validade, se aplicável. Vamos lá, quais são as situações em que a gente precisa ter seguro? Então, eu já separei aqui, vamos lá, olha. Todas as operações de aeronaves não tripuladas de uso não recreativo, então aeromodelo está fora, acima de 250 gramas de peso máximo de decolagem, devem possuir seguro com cobertura de danos a terceiros, exceto as operações de aeronaves pertencentes a entidades controladas pelo Estado. Estado aqui, naturalmente, de forma ampla, né? Município, Estados, Distrito Federal e União. Certo? Então, você não precisa de seguro se for um aeromodelo, ou seja, um drone para recreação, para lazer, e você não precisa se for um drone, né, do Estado, um drone seja de qualquer órgão, qualquer instituição do município, Estado, Distrito Federal ou União. Então, beleza, temos aí o seguro. Documento que contém avaliação de risco. A avaliação de risco, ela trata aí, na verdade, da avaliação de risco operacional. Todos os drones aí que operam, que não sejam aeromodelos, aí inclui também os drones de órgãos públicos, precisam da avaliação de risco operacional. Nós vamos falar sobre ele mais adiante, porque é um documento um pouco mais complexo. Então, se você está fotografando casamento, fotografando imóveis, qualquer coisa nesse sentido, você precisa de uma avaliação de risco operacional. Vamos falar sobre isso, é bastante simples. Enquanto não tiver o nosso vídeo aqui, procura aí no Google, tem bastante material bacana aí na internet. E temos aqui agora licença, habilitação e extrato. Isso aqui, na verdade, você também não precisa se preocupar. Então, basicamente, para poder voar com drone, você vai precisar da certidão de cadastro, você vai precisar do manual do voo, que já vem direto no drone, a apólice de seguro, se não for drone público ou se não for drone de lazer, recreação, certo? E avaliação de risco operacional. Uma outra coisa que você vai precisar é daquele comunicado de voo ou da autorização de voo do uso do espaço aéreo junto ao DSEA, que você vai fazer lá no sistema SARPAS. Então, você vai precisar também desse documento. Agora, muita gente me pergunta o seguinte, e causa até situações problemáticas para quem aí não tem muito conhecimento. Vamos lá. Eu preciso ter tudo isso impresso em papel ou todos esses documentos podem estar de forma digital? Primeira coisa, quem vai fiscalizar não tem tanto conhecimento, não tem tanta experiência nesse assunto. Então, é possível que alguém, infelizmente, venha te exigir tudo isso em papel. Beleza, se você tiver condições de imprimir tudo, deixar guardadinho lá dentro da caixa, dentro da bolsa, da mochila que você está utilizando aí o seu drone, beleza, é preferível e você, enfim, você acaba evitando qualquer tipo de contratempo aí com alguém que não esteja tão familiarizado. E há também a possibilidade de você ter toda essa documentação de forma digital? Eu acredito que sim. A grande maioria dos operadores e dos doutrinadores aí na área de drones entendem dessa forma. E vamos pegar aqui, olha, na norma, o que ela fala? Ó, que durante toda a operação você tem que ter os seguintes documentos disponíveis na sua RPS. Aí vamos lá, o que é RPS? Então vamos pegar aqui na norma, o que é RPS? RPS, olha, é a Estação de Pilotagem Remota. Significa o componente do RPAS, que é o conjunto completo envolvendo a aeronave, contendo os equipamentos necessários à pilotagem da RPA, que é a aeronave. Então, RPS é todo o conjunto de coisas que você tem, que você precisa para poder voar um drone que não seja a aeronave. Então, o controle,
enfim, a documentação, né, aqueles acessórios que eventualmente você precise, como uma hélice reserva, tudo isso entra na RPS. E aqui em momento algum fala que ele pode ser em digital ou em meio físico, papel. Então a minha orientação é, se possível, tenha em papel. Agora, se não for possível, eu tenho pleno convencimento de que não há necessidade de que seja em papel e que você pode ter tudo isso digitalizado. Bom, esse foi um vídeo breve aí falando sobre a questão da documentação. Espero que você tenha gostado. Se você chegou até aqui, acredito que você tenha gostado desse material que eu fiz. É um material gratuito para poder trazer a toda a coletividade aí essas informações mais básicas sobre o uso de drone numa linguagem mais acessível. Dá um joinha aqui nesse vídeo, se você tem alguma dúvida, elogio ou crítica, faz algum comentário. Se eu falei alguma papagaiada aí, pode fazer o comentário abaixo que eu faço aí a observação e conserto. E não deixe de seguir aí o meu canal e em breve nós teremos muitos vídeos bacanas sobre o tema drone, segurança pública e tecnologia. Valeu, um forte abraço.